Você já se perguntou o que realmente aconteceu com a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da Bíblia? Este artefato, que guardava as tábuas da lei e a presença gloriosa de Deus, possui um mistério tão profundo que muitos de nós nos perdemos em conjecturas sobre seu destino. Como algo tão significativo poderia desaparecer da história? Neste vídeo, vamos explorar essa questão intrigante e muitas das verdades bíblicas que cercam este artefato. Primeiramente, vamos relembrar rapidamente o que a Arca da Aliança realmente é. De acordo com Êxodo 25:10-22, Deus instruiu Moisés a construir uma arca de madeira de acácia e revesti-la com ouro puro. As dimensões eram precisas, e o próprio Deus especificou cada detalhe. Esta arca não era apenas uma caixa, era um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Imagine isso, a arca carregava dentro de si as tábuas da lei, que continham os mandamentos dados por Deus. Era um lugar de encontro entre o céu e a terra. Você já parou para pensar no poder que esse objeto representava? Na época em que os israelitas estavam em sua jornada pelo deserto, a arca não era apenas um objeto de adoração, mas um elemento central em sua identidade como povo escolhido. Ao longo de suas viagens, eles levantavam a arca à frente, como em Números 10h33, e partiram do monte do Senhor 3 dias de caminho, e a arca da aliança do Senhor ia diante deles, para lhes buscar lugar de descanso. Com isso, surgem algumas perguntas para refletirmos em que papel a arca desempenhava na vida do povo de Israel. E, principalmente, o que aconteceu com ela após a conquista da Terra Prometida? Vamos nos aprofundar nesse mistério e explorar algumas teorias, sempre à luz das Escrituras. Primeiro, a arca foi colocada no tabernáculo, conforme vemos em Levítico 16h02, onde o Senhor dá instruções sobre como o sumo sacerdote deve se aproximar dela no dia da expiação. A arca simbolizava a presença de Deus, e se tornar não acessível significava que o pecado do povo os separava da santidade divina. Como podemos aplicar esta separação em nosso próprio caminho de fé? Às vezes, nossas ações podem nos distanciar da presença de Deus. A partir daí, os relatos da arca nas Escrituras se tornam fascinantes. Você sabia que a arca foi capturada pelos filisteus? Em 1 Samuel 4h21, encontramos uma descrição da dor e da tragédia que essa captura trouxe ao povo de Israel. A noção de que a arca poderia ser presa deixou o povo em desespero. A arca foi levada para a cidade filisteia de Asdod, onde foi colocada no templo do deus Dagom. Mas a história não terminou bem para os filisteus. Eles começaram a ser afligidos por pragas. Em 1 Samuel 5:6-7, vemos que a mão do Senhor se pesou sobre os filisteus. A presença de Deus se manifestava mesmo entre aqueles que não o reconheciam. Isso levanta outra questão fascinante: será que a presença de Deus pode incomodar aqueles que o ignoram? Certamente, a resposta é sim. A história revela que a santidade de Deus é inescapável. Portanto, os filisteus, em desespero, decidiram devolver a arca a Israel, o que nos leva a refletir sobre o valor da presença de Deus em nossas vidas. Você valoriza a presença de Deus em sua própria jornada espiritual? Após sua devolução, a arca foi colocada em Kiriat Jearim, onde permaneceu por muitos anos até que foi trazida para Jerusalém por Davi. Em 2 Samuel 6, temos um relato exuberante da sua entrada triunfante na cidade. Davi dança e celebra a chegada da arca, entendendo que ela representava a presença e as bênçãos de Deus sobre o povo. Isso nos leva a pensar em como celebramos a presença de Deus em nossas vidas. É com alegria e adoração como Davi. Entretanto, a história da arca em Jerusalém também é marcada por tragédias. Em 1 Crônicas 13, encontramos Uza, que, ao tentar estabilizar a arca quando os bois tropeçam, foi fulminado por Deus. Esta narrativa nos chama a atenção para a reverência que devemos ter em relação à santidade divina. Deus não é apenas um amigo, mas também é o Criador do universo. A reverência a Deus é essencial em nosso caminhar com Ele. Isso nos leva a refletir: estamos tratando a presença de Deus com o respeito que ela merece? A partir desse ponto, a arca parece desaparecer gradualmente da narrativa bíblica. Você já se perguntou o que aconteceu com essa relíquia tão preciosa?
Após o reinado de Salomão e a construção do templo, a arca tinha um lugar central. Porém, 2 Crônicas 35:2.3 nos diz que ela não era mais mencionada. Onde estava a arca? O que devemos inferir sobre seu destino? A última aparição documentada da arca foi na Babilônia, quando o templo foi destruído em 586 a.C. O exílio babilônico teve consequências profundas não apenas para a arca, mas para todo o povo de Israel. Um dos desafios que podemos encontrar ao estudar essa história é a falta de detalhes sobre o que realmente aconteceu com a arca durante esse período. Ela foi levada pelos babilônios? Foi destruída? Esse silêncio nos faz refletir em que lições podemos aprender sobre aparentes silêncios de Deus em nossas vidas? Em nossas próprias vidas, muitas vezes, podemos sentir a ausência de Deus em momentos de dificuldade. Contudo, a verdade das Escrituras é que a ausência não é o mesmo que a ausência de presença. Mesmo nos momentos em que parece que Deus não está, Ele está trabalhando em meio às situações. Em Romanos 8h28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada silêncio de Deus pode ser um convite para aprofundar nossa fé e confiar na sua soberania. À medida que nos aprofundamos nessa narrativa, percebemos que questões como "em onde está a arca?" ou "o que aconteceu com ela?" vão além da curiosidade histórica. Elas nos levam a questões sobre a presença de Deus na humanidade e na história. Aquilo que a arca simbolizava nunca desapareceu, a busca continua, refletindo de geração em geração a necessidade humana por um relacionamento próximo com Deus. A falta de resposta sobre o destino da arca nos ajuda a entender algo profundamente espiritual. A arca não é apenas um objeto físico. Ela representa o desejo do ser humano por conexão com o divino. Mas a boa notícia é que, após a ressurreição de Cristo, vemos uma nova forma de relacionamento com Deus se manifestando. Em Hebreus 9:11-12, lemos que Cristo se tornou sumo sacerdote, fazendo um relacionamento acessível a todos. Isso nos faz entender que, de certa forma, a arca já não precisa ser mais o centro, agora somos o templo do Espírito Santo. Estamos sempre buscando um lugar sagrado, não precisamos mais de um objeto físico para nos conectar com o Senhor. Cada um de nós, como crentes, somos chamados a ser a habitação de Deus. Isso nos convida a uma reflexão poderosa em como estamos orando esta nova moradia do Espírito em nossas vidas. A busca pela arca e pela presença de Deus nos leva a um entendimento mais profundo de nossa própria jornada de fé. Agora que já exploramos seus primeiros capítulos, prepare-se para a próxima parte onde investigaremos o que as tradições e histórias dizem sobre a arca, bem como o significado espiritual que ela continua a ter para nós, hoje. Você não vai querer perder os próximos insights sobre como a arca se relaciona conosco atualmente e o que podemos aprender sobre a presença de Deus em nossas vidas. Ao longo da história, a Arca da Aliança não apenas ocupou um espaço físico, mas também se tornou um símbolo profundo de conexão entre o humano e o divino. No entanto, as tradições e histórias ao redor da arca se multiplicaram, especialmente em tempos de exílio e de isolação. Muitas culturas e grupos religiosos ao longo da história tentaram reivindicar ou descobrir os restos da arca, buscando o que poderia ser um caminho de volta à presença manifesta de Deus. Uma das tradições mais notórias é a de que a arca foi escondida antes da destruição do Templo de Salomão. Segundo essa lenda, o profeta Jeremias foi o encarregado de proteger a arca, levando-a a uma caverna secreta no Monte Nebo, onde permanecia escondida. A partir daí, surge um mistério fascinante, a ideia de que a arca ainda existe em algum lugar, aguardando um tempo em que será revelada novamente. Essa busca pela arca não é apenas um desejo de reencontrar um artefato, mas reflete a incessante busca do ser humano por um espaço sagrado e pela presença de Deus. Outro elemento intrigante sobre a arca é a possibilidade de que ela já tenha sido vista como um símbolo da aliança eterna que Deus fez com Israel. A presença de Deus entre seu povo na forma da arca traz à tona a questão da continuidade da promessa divina através das gerações. Quando o crisitano aparece na história, a nova aliança é estabelecida, mostrando que a presença de Deus não se limita a um objeto físico. Em vez disso, podemos ver que a relação com o sagrado se torna mais pessoal e acessível. Agora, refletindo sobre o significado espiritual da arca,
podemos perceber que em nossa natureza humana existe uma busca por segurança, e a arca oferecia isso ao povo de Israel. Quando a arca era levada ao campo de batalha, como vimos em Josué 6, simbolizava mais do que apenas um objeto de ouro e madeira, representava a proteção e o favor de Deus sobre eles. O mesmo se aplica às nossas vidas. Quantas vezes buscamos símbolos e objetos que nos façam sentir mais próximos de Deus? Um lugar, um ritual ou um objeto sagrado nos oferece consolo, mas, na verdade, é em nossa fé e relacionamento com Deus que encontramos verdadeira segurança. A narrativa da arca nos ensina também sobre o caráter de Deus. Através das Escrituras, Deus se revela como alguém que deseja habitar entre seu povo. Em Levítico 26, 2.11-12, ele diz: E estabelecerei a minha morada no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. E andarei entre vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ao examinar a história da arca, queremos refletir sobre o desejo de Deus por um relacionamento conosco. Se a arca representava a presença de Deus, como podemos hoje cultivar um espaço em nossas vidas onde podemos experimentar essa presença? Estamos vivendo em um momento em que a conectividade é valorizada, e as interações digitais ocuparam um grande espaço em nosso cotidiano. Porém, será que conseguimos perceber a diferença entre as interações superficiais e as experiências profundas? A presença de Deus em nossas vidas vai além do que as redes sociais podem oferecer. É uma experiência pessoal que nos envolve de maneira completa e integral. Ao longo dos séculos, a ideia da Arca da Aliança se transformou em um ideal não apenas religioso, mas cultural. Muitos relatos a respeito da Arca encontraram seu espaço não só nas práticas judaicas, mas também nas narrativas cristãs e nas tradições de outras religiões. A busca pela arca representa a busca humana universal por um significado maior, um propósito e um relacionamento genuíno com o divino. Vamos aprofundar esses temas com algumas questões reflexivas. Em nossas vidas diárias, como nos conectamos com Deus além da presença física de objetos sagrados? Quando experimentamos momentos de dificuldade ou silêncio de Deus, o que fazemos? Muitas vezes, somos desafiados a reavaliar nossa espiritualidade. O silêncio pode ser desconfortável, mas é também uma oportunidade para crescer em fé. Ao meditar e rezar, muitas pessoas chegam a perceber que a presença de Deus não é perdida, mas simplesmente se redefine. Lembre-se também que a arca tinha um propósito claro e representava a aliança de Deus com Israel. Esse propósito não se limita ao Antigo Testamento. A nova aliança em Cristo revela que nossa conexão com Deus não precisa ser mediada por um objeto físico, mas é acessada por meio de nosso relacionamento pessoal com Jesus. Isso nos leva a um entendimento profundo sobre como este relacionamento pode transformar nossas vidas, dar direção e propósito aos nossos passos. Por conseguinte, o conceito de reverência que a arca exigia nos desafia a considerar como tratamos a presença de Deus em nossas vidas hoje. Estamos atentos às maneiras como o divino se manifesta em nosso cotidiano? Muitas vezes, nas pequenas coisas, numa gentileza, um ato de amor, um momento de gratidão, reencontramos a seção da presença de Deus. A vida é cheia de sinais de Deus, e devemos ser sensíveis a isso. A Arca da Aliança, portanto, se torna mais do que um artefato perdido, torna-se um símbolo eterno da busca do ser humano por Deus. A sua história nos ensina sobre a importância da reverência e da presença, mas, acima de tudo, nos convida a experimentar o relacionamento íntimo e pessoal que Deus deseja ter conosco. Na verdade, somos chamados a ser a arca, um vaso que carrega a presença de Deus em nosso coração, em nossas palavras e em nossas ações. Concluímos esta jornada ao redor da Arca da Aliança trazendo à tona que, embora o seu destino físico possa permanecer um mistério, as lições que aprendemos com ela são eternas. O que podemos levar dessa reflexão em nosso dia a dia? A presença de Deus não se perdeu, ela se transformou. Não precisamos buscar algo fora de nós, mas reconhecer que, através do Espírito Santo, a presença de Deus vive em nós. Você está pronto para aceitar esse chamado? Para honrar a nova aliança que temos através de Cristo e reconhecer que cada um de nós é uma habitação sagrada? A Arca da Aliança pode estar desaparecida na história, mas seu legado continua através de nós.
Vamos agir para que essa chama permaneça acesa em nossos corações e que nossa busca por Deus seja perpetuada em cada novo dia, guiando-nos a um relacionamento cada vez mais profundo com o nosso Criador. A jornada ainda continua, e a presença de Deus é a luz que nos guia. Assim, encorajamos você a abraçar essa verdade e a viver a vida que honra essa promessa eterna. A busca pela Arca da Aliança é também a busca pela presença de Deus em nossas vidas, e essa jornada nunca termina. Que possamos sempre caminhar em direção a Ele.